É uma enorme honra para nós receber aqui o Dr. Gabriel Ozelka, né, para falar no nosso curso de bioética, né, com uma fala que tem aí o estatuto de uma aula magna, né, tamanha é a experiência do professor na área de bioética, né. Então, eu vou fazer um resumo do currículo do Dr. Gabriel Ozelka, né. Ele é graduado em medicina e doutor em doenças infecciosas e parasitárias pela USP, né. Ele foi professor associado da Faculdade de Medicina da USP, foi professor da Comissão Permanente de Assessoramento em Imunizações da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, foi membro do Comitê Técnico Assessor em Imunizações do Ministério da Saúde, membro do Comitê de Bioética do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, coordenador do Centro de Bioética do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo e foi também presidente da Comissão de Confirmação de Casos de Poliomielite do Ministério da Saúde, né? Em 2007, ele foi agraciado pelo Conselho Federal de Medicina com a comenda Mário Rigato, de Medicina e Humanidades, e o Dr. Gabriel Ozelka é autor de diversos livros, né? Eu menciono aqui, por exemplo, o livro Bioética, Hoje no Futuro, o livro Vacinar, Sim ou Não, e um livro que teve bastante circulação, denominado Iniciação à Bioética, do qual o Dr. Gabriel Ozelka foi um dos organizadores, né? Então, é uma honra recebê-lo para ouvi-lo, né, sobre bioética e vacinação. Então, passo a palavra ao Dr. Ozelka e depois, como de costume, passamos ao debate. Obrigado mais uma vez. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Eu tinha um amigo baiano muito gozador, que quando a gente estava no tempo das aulas presenciais, quando a aula ia começar, e a pessoa ia dizer assim, eu queria agradecer o convite, ele que estava sentado às vezes no coisa, ele olhava para mim e começava a dar risada, porque dizia, todo mundo agradece o convite, mas fico muito honrado. E é verdade, mas é verdade, eu me sinto feliz, o João sabe que é uma alegria estar aqui, é um assunto que realmente eu gosto muito de falar sobre bioética e vacinas, é alguma coisa que com o tempo a gente foi, enfim, foi falando e foi discutindo muito, de modo que é realmente uma alegria, uma satisfação estar aqui. A USP é a minha casa, eu, enfim, fico muito feliz em qualquer atividade que envolva naturalmente a USP, e uma atividade desse tipo me é particularmente grata, de modo que o agradecimento é sincero. Eu agradeço mesmo pelo convite e estou muito alegre de estar aqui. Espero que a gente possa ter uma conversa legal. Eu vou tentar fazer uma apresentação inicial e depois, pelo que o João, a Regina, a Maria Aparecida já me colocaram, nós teremos um tempo para discussão, que é sempre uma parte muito, muito boa desse tipo de evento. Bom, quando a gente começa a falar sobre ética em vacinas, existem, naturalmente, muitos aspectos que podem ser abordados. Eu vou, nessa apresentação inicial, concentrar a discussão num aspecto que é hoje já há algum tempo, mas hoje particularmente, é um aspecto de muita relevância, que é a questão da obrigatoriedade, não obrigatoriedade, de o quanto o poder público, o quanto, enfim, pode interferir na liberdade das pessoas escolher se querem ou não, se pode ou não ser vacinadas. Esse é um aspecto, é uma questão que ainda hoje desperta muito interesse, e no contexto da pandemia, não vou falar especificamente, a não ser no final, né, em relação à pandemia, eu vou falar uma coisa mais genérica, mas, naturalmente, esse assunto, durante a pandemia, ganhou um destaque muito grande, e, como a gente vai discutir no final, inevitavelmente, mais para frente, vai ter outros desenvolvimentos que a gente vai ter ocasião de discutir. Para começar a conversar sobre vacina, é claro que a gente coloca de início o que se considera como importância de vacina. Talvez a definição mais sucinta, mais clara que eu conheço da importância de vacinas, que é muito citada, é que as duas medidas de saúde pública que tiveram mais impacto no último século sobre morbidade e mortalidade, quer dizer, sobre doença e sobre morte,
tanto de criança como de adulto, mas eu diria especialmente de crianças, no aspecto, foram a água potável e a disponibilidade de vacinas. Eu sou formado, já vou dizer porque vou fazer alguma referência a isso, não pela coisa pessoal, mas para citar a época. Eu sou formado em 1965. Você pode dizer, não parece, parece sim. Sou formado em 1965, então eu vou fazer quase 60 anos de formado, estou com 50 aí, só, anos de formado. E eu fiz o curso médico no começo da década de 60, ou seja, aí sim já tem mais de 60 anos. Então, eu peguei a época de varíola no Brasil, peguei a época de poliomielite, da incidência muito grande de poliomielite, incidência muito grande e muito importante de sarampo. Então, muitas das coisas que nós vamos discutir em relação à vacina, tem um aspecto que nós vamos ressaltar, que é muito importante hoje, às vezes, na dificuldade das pessoas aceitarem determinadas coisas em relação às vacinas, é que algumas doenças ou desapareceram completamente, como é o caso da varíola, não existem no Brasil há 30 anos ou mais, como é o caso da poliomielite, ou diminuíram tão acentuadamente como a gente, por tempos, não acreditaria que pudesse acontecer, que é o caso, por exemplo, do sarampo. Não é? A não convivência com essas doenças, às vezes, impossibilita as pessoas de avaliar realmente o que é o impacto que as vacinas tiveram no controle dessas doenças. Para quem é de São Paulo e conhece, ou quem conhece o Hospital Emílio Ribas, um dos pavilhões do Hospital Emílio Ribas, aliás, um grande pavilhão do Hospital Emílio Ribas, que hoje é biblioteca e outras coisas, era o pavilhão da varíola, quer dizer, era só varíola, nós tínhamos lá a varíola. E eu, na nossa enfermaria de pediatria, do Hospital das Clínicas, né, eu sou enfim, no carinho para a USP, porque essa é a minha casa mater, né, a enfermaria de pediatria, durante muito tempo, até a década de 80, muito do que nós tínhamos internado em pediatria eram de complicações do sarampo, né? Posterior à fase aguda do sarampo, complicações da fase aguda do sarampo, e naquela época era difícil imaginar que a gente viveria, né? Nós teríamos uma época como hoje, em que muitos dos médicos formados há anos nunca viram um caso de sarampo, e eu espero não ter ocasião de ver. Tal é a raridade hoje dessa doença, que era a principal causa de mortalidade, veja, como doença isolada, durante muito tempo, o sarampo foi a grande causa de mortalidade de criança, né? Como causa isolada de doença. A doença diarreica como um todo era mais importante, mas o sarampo como um único agente infeccioso, e foi controlado exclusivamente às custas de vacinação. Então, quando a gente discute vacina, e a gente vai discutir a importância, eventualmente, de algumas medidas que podem, eventualmente, criar uma colisão entre a liberdade individual, que as pessoas às vezes dizem, e o que a vacina pode fazer individual e coletivamente, às vezes o que dificulta, às vezes, a perspectiva da discussão é essa coisa muito boa de que as pessoas não têm a vivência daquela doença, porque a doença foi controlada com imunização. É o que a gente espera, a gente possa dizer daqui a algum tempo em relação ao coronavírus, não é? A gente pode dizer, puxa, lembra daquela época do corona e tal, quem sabe às custas da vacina, possa dizer a mesma coisa. De qualquer forma, o que eu estou fazendo toda essa introdução um pouco enfim, floreada, porque uma das coisas que a gente quer discutir com importância é que, antes da pandemia ainda, nós estávamos enfrentando uma situação de queda das nossas coberturas vacinais. Você sabe, eu também, isso é uma coisa que nós fazemos questão de repetir, nós todos que trabalhamos com vacina, fazemos questão de repetir, não é uma coisa que aconteceu na pandemia, que ficou claro isso, mas antes da pandemia a gente já tinha essa clareza disso. O nosso Programa Nacional de Imunizações, o PNI, é um dos nossos orgulhos
no sentido de que é certamente um dos programas de imunização de mais sucesso em todo o mundo. Isso tanto quanto ao número de vacinas do programa, como uma coisa extremamente importante, que é o que a gente vai dar mais ênfase, a questão das coberturas vacinais. Num país com a complexidade do Brasil, com a dificuldade de acesso de inúmeros locais do Brasil, nós, durante muito tempo, quando no programa, que tem hoje mais de 40 anos, se consolidou, não é? Nós tínhamos coberturas vacinais para as vacinas que fazem parte do programa, né? Vacina tríplice, a vacina da poliomielite, sarampo, cachumba, rubéola, não é? Hepatite B, enfim, as vacinas que fazem parte do nosso programa de imunização, nós tínhamos coberturas vacinais sistematicamente muito elevadas. Muito elevada, a gente diz acima de 90%, ou seja, da população-alvo, hoje todo mundo sabe, fala-se muito cobertura vacinal, mas era isso aí, as nossas coberturas para a população que nós queríamos atingir, não é? Que era a população-alvo daquelas vacinas, o programa tinha, durante muito tempo, coberturas vacinais sistematicamente para todas as vacinas do programa, não é? Especialmente nos primeiros anos de vida, não é? Nós vamos talvez conversar um pouco depois, que na adolescência a coisa complica um pouco, e na idade adulta também, mas a nossa cobertura de criança era sistematicamente muito elevada, acima de 90%. Infelizmente, por uma série de razões, né, não é objeto da nossa discussão, pelo menos nesse momento, não é? Já antes da pandemia, 2016, 2017 para frente, nós vimos experimentando uma queda nos índices de cobertura vacinal. As nossas coberturas que eram, enfim, acima de 90%, para algumas vacinas passaram para 80%, menos de 80%, o que enfim, considerado algo muito problemático. Por que essa questão de cobertura vacinal é tão importante? É claro que existe a questão individual, quer dizer, eu quero atingir as pessoas porque eu quero vacinar todo mundo para que todos estejam protegidos. Mas vamos lembrar também que, quando se fala em vacina, existe a questão da responsabilidade coletiva que a vacinação envolve, né? Se uma pessoa diz e assume, nós vamos discutir isso muito no adulto, né? Assim, eu não quero me vacinar, eu não quero, por razões X, Y, Z, eu não quero me vacinar, a pessoa está assumindo um risco pessoal de vacinação, um risco pessoal em relação à vacina, aquela doença que a vacina visa prevenir. O que, no adulto, nós vamos discutir já em seguida a questão da criança, mas no adulto, como nós vamos ver, poderia ser aceitável do ponto de vista individual. Só que, dependendo de que vacina, de que doença nós estamos falando, né, o fato da pessoa estar protegida significa não apenas proteção para ele mesmo, mas uma proteção em relação à exposição de outras pessoas. Isso não se aplica a todas as doenças, mas se aplica a muitas delas, especialmente aquelas de transmissão respiratória. Então, quando eu vacino uma pessoa contra o sarampo, uma criança ou um adulto, esteja protegido contra o sarampo, quando o vírus do sarampo circula, à medida que essa pessoa não se infecta com o vírus do sarampo, não apenas ele está protegido, mas ele não vai, no caso do sarampo é assim mesmo, ele não vai transmitir essa doença a alguém que eventualmente não esteja protegido, porque não pôde se vacinar, por exemplo, porque tinha alguma doença que impedia a vacinação, porque, enfim, como infelizmente acontece, às vezes a vacina não é 100% eficaz, não funcionou, de modo que a proteção, além da proteção individual, para muitas doenças, a vacinação em larga escala envolve a tal que ficou muito famosa, a tal da imunidade coletiva, que indica isso, é uma proteção coletiva, uma proteção que o vacinado, a pessoa vacinada e o grupo de pessoas vacinadas tem em relação a outros. Para algumas doenças, talvez a gente discuta isso depois, não é bem o objeto da nossa aula, mas para muitas doenças, sarampo é um exemplo disso, quando se atinge um certo grau de proteção na comunidade, o vírus não consegue, o vírus, no caso o vírus sarampo, não consegue mais, não tem condições de circular. Quando ele entra naquela comunidade, o fato de eu ter, no caso do sarampo, 90% de pessoas protegidas, algo próximo disso, faz com que o vírus simplesmente não consiga
passar, então, o tal do... a reprodução do vírus é muito dificultada, porque não tem como passar de uma pessoa para outra e não existe continuidade na transmissão. Então, quando a gente discute para muitas doenças, não para todas, mas para muitas doenças, quando se discute a vacinação, está se discutindo não apenas a questão da proteção individual que a vacina dá, mas também o fato de que quem se vacina está participando de uma iniciativa coletiva, que é a proteção geral. Se cada um pensar, bom, mas eu sou eu, numa população de 210 milhões, é evidente que não precisa nem entrar muito nessa discussão, porque é óbvio que aí se trata de responsabilidade coletiva e nós vamos discutir isso quando a gente falar um pouquinho mais para frente de outras coisas. Então, isso é muito importante. Há, é claro, doenças para quais isso não se aplica. Por exemplo, é o caso do tétano, não é? O tétano não se transmite de uma pessoa para outra, não é? Forma de transmissão do tétano por projetos, por coisas contaminadas. Se eu tiver tétano, eu não tenho transmissão respiratória, nem de outra forma para quem cuida de mim ou para quem está em contato comigo, de modo que, rigorosamente, se eu, um adulto com competência, no sentido estrito da palavra, com competência para decidir, digo assim, eu não quero me vacinar contra o tétano, porque não acredito em vacina, não quero, isso é uma responsabilidade minha. Mas se eu tomo, e já adiantando um pouquinho, se eu falo a mesma coisa hoje, eu não quero me vacinar com essa porcaria dessa vacina do coronavírus, eu estou, além de dizendo eu não quero me proteger, não vou tomar vacina porque eu acho que ela não funciona, não quero, sei lá por quê, mas para quem acha que a vacina funciona, acha não, para quem sabe, não é acha, para quem sabe que a vacina funciona, para quem sabe que a vacina tem importância na transmissão entre as pessoas, essa pessoa que não está se vacinando é parte de uma cadeia, de um elo que, naquele momento, fica enfraquecido porque ele decidiu não se vacinar. Então, toda a nossa discussão a respeito desse aspecto da obrigatoriedade parte um pouco desse pressuposto inicial. É preciso lembrar, é preciso dizer de que vacinas nós estamos falando, não é? E quando se discute a questão da proteção, lembrar que, muitas vezes, nós estamos falando de proteção individual e também da parte que essa pessoa tem numa proteção, na proteção de toda a comunidade. Bem, quando a gente discutia, voltando um pouquinho para a cobertura vacinal, na questão das nossas quedas de cobertura vacinal, esquecemos da pandemia, por enquanto, não é? Estamos falando da cobertura vacinal, das vacinas da nossa rotina de vacinação. Não é? Tem múltiplas causas e, francamente, algumas delas não são bem compreendidas. Quando a gente discute isso, quando a gente podia se dar, entre aspas, ao luxo de discutir isso sem o complicador da pandemia, a gente tentar compreender por que de repente, não foi tão de repente, mas por que gradativamente, de uns 3, 4 anos para trás, essas coberturas foram caindo, as causas aventadas são múltiplas, não é? Desde a própria estrutura do nosso sistema de saúde, não é? A nossa capilaridade de vacinação é enorme. Nós temos 30, não todos sempre falamos isso, é verdade, chegamos a ter, em épocas de campanha, 30 mil locais de vacinação no país, apesar do tamanho do nosso país, é um número gigantesco, mas há dificuldades. O horário de vacinação não é exatamente o que a gente gostaria que fosse, sábado e domingo muitas vezes não funciona, o acesso, embora a gente o programa faça um esforço monstruoso para chegar às pessoas, nem sempre o acesso é muito fácil. A própria estrutura de saúde é uma das causas, mas certamente não é a causa mais importante. O que nós citamos, à medida que a lembrança das doenças foi caindo, né? A lembrança foi desaparecendo. Então, a própria importância da vacinação precisava se ressaltar sempre, cada vez mais, e esse é um dos nossos aspectos mais importantes em toda essa nossa discussão. Quando a gente for falar em obrigatoriedade, nós vamos sempre, sempre, sempre ter atrás de nós a lembrança do seguinte: mesmo se você for discutir obrigatoriedade,
antes de qualquer coisa de obrigatoriedade, você vai colocar um dado fundamental. O melhor instrumento que a gente tem para aumentar a cobertura, para aumentar a aceitação das vacinas, que é esse o fator que eu vou dizer em seguida, o fato das vacinas estarem disponíveis, as pessoas poderem chegar nas vacinas, mas, por alguma razão, os pais não levam a criança para vacinar. Então, o melhor instrumento é informação. Não existe outro que não seja remotamente parecido com isso. Se a gente consegue chegar com informação do que as vacinas são e do que elas representam, esse é o melhor instrumento, e nós todos que participamos, que trabalhamos com vacina, todo mundo que trabalha com isso e todo mundo que acredita na importância das vacinas, tem um papel nessa questão da disseminação da informação. Mas, entre as causas da nossa queda de cobertura vacinal, infelizmente, a gente estava enfrentando aquilo que hoje, eu não confesso que nunca me adaptei ainda muito a esse termo, aquilo que hoje se chama de hesitação vacinal, e a gente, talvez seja um termo politicamente mais manso, mais do que o que a gente ainda usa muito, que era recusa vacinal. Quer dizer, o fato de que, eventualmente, aquela pessoa, um adulto, ou os pais de uma criança, optar por não fazer a vacina. Quer dizer, embora tenha vacina disponível, possa chegar, ou a vacina chega a ela, toma a opção de não vacinar. É nesse contexto que esse embora o número de pessoas, de grupos que se opõem à vacinação, os antivacinistas no Brasil não tenham, felizmente, nem de longe ainda, a dimensão que tem em alguns países, mas, infelizmente, nos últimos tempos, isso tinha uma importância, né? Vinha ganhando algum grau de importância, mas mesmo sem ser parte de um movimento organizado, né? O fato das pessoas não virem vacinar os seus filhos estava começando a ter uma repercussão bastante importante, como a gente estava vendo, nas nossas coberturas vacinais. Então, o que acontece? O que a gente, quando enfrenta isso, como é que a gente enfrenta a recusa ou a hesitação vacinal? É o que eu estava dizendo antes, em que a gente pode discutir mais. O grande instrumento que nós temos para o sistema de saúde, disponibilidade de vacinas, mas isto tudo, imaginando que a gente consiga fazer, é informação. As pessoas precisam saber o que as vacinas são, o que as vacinas representam, e para quem acredita, como nós acreditamos no que as vacinas representam, convencer as pessoas a irem vacinar. Se, apesar de todos os esforços, apesar de toda a informação, uma família se recusa a vacinar a criança, ou, vamos já avançar um pouquinho, vamos discutir isso depois, um adulto competente para uma dessas vacinas que nós estávamos conversando antes, se recusa a fazer, vamos um primeiro antes de entrar no se vale a pena, não vale a pena, se justifica ou não justifica, algo que ainda hoje ainda é discutido. Né? É legal se eu optar numa criança determinada, a família não está levando essa criança para vacinar. Existem instrumentos legais na legislação brasileira que permita que o Estado, de alguma forma, assuma a responsabilidade por vacinar essa criança? Como tantas outras coisas no Brasil, lei, decididamente, nesse caso, ainda bem, não falta. Eu vou citar algumas porque é importante situar essa parte da discussão que depois nós vamos passar mais rapidamente. Existe uma vasta legislação, e atreveria a dizer, que coloca que, em casos excepcionais, o Estado poderia recorrer a instrumentos tais ou quais, que a gente vai discutir, para tornar a vacinação obrigatória. O instrumento mais recente, e que algumas pessoas fazem questão deliberada de esquecer, não é? É uma lei que já aconteceu na própria pandemia. É uma lei de fevereiro de 2020, não é?
é a Lei 13.979, não importa, e diz, entre muitos outros aspectos que discutiam em relação ao enfrentamento da pandemia, dizia o seguinte, veja, muito sucinto, dizia assim, um dos artigos dessa lei, para enfrentar a pandemia, o governo, enfim, o Estado poderá determinar a vacinação compulsória e outras medidas profiláticas. É simplesmente isso, e é muito curioso que a pessoa que sancionou essa lei muitas vezes faz questão de esquecer que essa lei existe mesmo, antes de entrar na discussão do mérito, dizer não existe nada que obrigue, existe sim, que obrigue não, que diz poderá, em situação que justifique isso, essa lei foi feita exatamente para isso. Bem, mas em relação a crianças, há uma... a situação já era clara há muito tempo atrás. Então, o decreto que regula o PNI é de 1973, para quem não há lembrança histórica, e o decreto que regulamentou o PNI é de 76, não é? E diz o seguinte, é dever de todo cidadão submeter-se e aos menores dos quais detém a guarda, veja, submeter-se e aos menores dos quais detém a guarda ou responsabilidade à vacinação obrigatória. Existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido de todo mundo, que é um dos grandes instrumentos legais que nós temos no país. Num dos seus artigos, artigo 14, diz o seguinte, vejam, é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Com consequência, multa de 3 a 20 salários mínimos. E no próprio Código Civil existe provisão em relação a isso, de modo que o que não falta, e às vezes eu estou insistindo nisso apenas para começar, não vou voltar muito a isso, que às vezes se diz o seguinte, quando se começa a discutir a questão da eventual da vacinação obrigatória e compulsória, alguém diz, não, mas não tem lei, tem. Lei é o que não falta, é muito clara a legislação que em casos excepcionais, em casos, enfim, pode o governo, o Estado tem instrumentos, né, para tornar a vacinação obrigatória. Por que a gente está começando por isso? Porque quando se discute essa questão em crianças, aí vamos entrar numa discussão uma discussão ética, mais creio que muito para nós todos talvez seja menos árida do que a parte legal, que a gente só passa porque não há como não discutir isso. Bem, suponha que eu vou citar um caso concreto, do qual eu vou dar o desfecho depois. Uma família aqui no estado de São Paulo, eu digo, vou citar esse exemplo, que não é um exemplo isolado, mas é um exemplo concreto que tem um desfecho. Né? Uma família, por razões não são muito claras, aparentemente são pessoas que, enfim, uma família constituída, que tinha dois filhos, e a família optou por não vacinar essas crianças. De alguma forma, que não importa, isso chegou ao conhecimento do juiz correspondente, o lugar é uma cidade do interior do estado de São Paulo, do juiz da Vara da Infância e da Adolescência, que, no primeiro momento, encaminhou isso à Procuradoria do Estado, que determinou que essas crianças fossem vacinadas. A família recorreu e, curiosamente, num primeiro momento, no primeiro recurso à justiça, a juíza que deu ganho de causa às famílias, dizendo que não, que essas crianças não precisavam, que a família tinha o direito de decidir pelas crianças, se a decisão deles era de não vacinar, que essa decisão devia ser respeitada. Isso, o Estado recorreu, isso acabou chegando ao Supremo Tribunal Federal, e esse é o fim da história, que eu vou contar daqui a pouquinho. Mas eu queria, antes de contar o fim da história, discutir um pouquinho do arrazoado dessa coisa toda. Porque, afinal de contas, tem uma lógica nisso tudo, não é? Mas assim, bom,
quem que decide, nesta família em particular, quem decidia o que essa criança, que hora que ela acorda de manhã, não é às vezes a família que decide, mas enfim, quem que decide que escola que essa criança frequenta, o que essa criança vai comer na hora do almoço, o que ela vai fazer amanhã ou depois de amanhã. Quem decide pelas crianças são os pais, não são os pais. Por que, então, numa questão tão crítica como a questão da saúde, não se respeita, se é isso que o Estado está querendo dizer, por que o Estado não respeita o poder familiar? Essa é uma questão extraordinariamente controvertida, e imagine que em países onde essa discussão a respeito de liberdades individuais tem uma conotação política fortíssima, como, por exemplo, os Estados Unidos, imagine o grau de discussão, o que essa discussão desperta. Né? Lá existem inúmeras decisões judiciais a respeito disso. Mesma coisa em países da Europa, menos que nos Estados Unidos, mas tem muita coisa que chega na justiça do que o Estado resolve ou quer fazer em relação a uma criança na área específica de imunização ou de outras áreas de atenção à saúde, e o quanto, né, as pessoas se recusam eventualmente a aceitar isso, vão à justiça e como é que a justiça resolve isso. A coisa mais bonita que eu conheço e mais simples que eu conheço, que, no meu modo de ver, resume isso tudo, é um caso que ocorreu, uma decisão do equivalente, não é a mesma coisa, mas é o equivalente à nossa Suprema Corte, a Suprema Corte que não chama Suprema Corte, mas é uma parte da Câmara dos Lordes da Inglaterra. O caso, eu não vou contar o caso todo, mas só uma ideia, não se referia à vacinação, mas o centro de discussão é o mesmo. Né? É uma criança que estava internada por um problema X, a família, uma criança de 5 anos, a família, num determinado momento, quis que a criança estivesse alta. Ela estava internada no hospital do Serviço de Saúde Pública inglês, todo mundo sabe, é considerado um dos melhores do mundo, talvez, ou melhor de saúde pública, e os médicos do Serviço de Saúde consideravam que a criança não tinha condição de alta. Não é que ela queria levar para outro hospital, ela queria levar para casa. E os médicos, enfim, equipe cuidar da criança, considerava que ela não tinha condição de alta, da tal da alta a pedido, né? E isso acabou indo para a justiça. Né? O hospital foi para um juiz dizendo, olha, não achamos que essa criança, para defender essa criança, ela não deve ter alta, e o hospital não quer dar alta, o juiz deu ganho de causa à família, a criança não teve alta, foi internada, curou-se do que tinha, no quadro infeccioso, mas a família, por uma questão de conceito, resolveu levar esse negócio para frente, foi para uma segunda instância, lá, que é o equivalente ao nosso segunda instância, e o caso chegou a uma parte da Câmara dos Lordes, né, com toda aquela coisa, coisa inglesa, aquela coisa, as cabeleiras e coisa, mas é uma parte da Câmara dos Lordes que faz o papel do nosso Supremo Tribunal Federal. E essa instância da Câmara dos Lordes deu ganho de causa aos médicos, enfim, ao hospital, né? E na sentença, é isso que eu estou citando, porque a sentença é uma sentença muito bonita, mas o juiz resume tudo, um pouco dessa discussão, da seguinte forma, veja, eu acho isso muito bonito, ele diz o seguinte, veja, discute a questão de que são os pais que decidem pelas crianças, que isso nas sociedades constituídas hoje, isso é praticamente universal, mas lembrando que nem sempre foi assim, não é? Existem instâncias na história, sempre se cita Esparta, mas não é só o exemplo de Esparta, em que o Estado assumia a responsabilidade por fazer aquilo que quisesse, enfim, educação e outras coisas com a criança, mas que hoje, tradicionalmente, quem tem a responsabilidade de cuidar das crianças são os pais. E o juiz relator que diz o seguinte, por que isso acontece? Ele diz assim, o direito dos pais resolverem pelos filhos deriva de um dever, que é o dever de bem cuidar dessas crianças, que é aquilo que que todos querem. E quem melhor cuida das crianças são os pais, a não ser em situações excepcionais. Quando ocorrem essas situações excepcionais e o Estado constituído chega a conclusão que naquela
naquele caso em particular, os deveres da criança não estão sendo respeitados, né? A criança não está sendo defendida da melhor forma possível, o Estado intervém, temporariamente assume o poder, que chama-se atualmente o poder familiar, e toma as decisões, que no naquele caso foi de não dar alta para a criança, e no caso que a gente está discutindo seria da vacinação. Existem inúmeras decisões judiciais pelo mundo afora. No Brasil, nós tínhamos poucas decisões judiciais, muito poucas. Então, a gente não tinha clareza, até muito recentemente, de se um caso concreto como esse chegasse à justiça, não é? Como é que o juiz resolveria? E aquela história, cabeça de juiz, blá, 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 mas não tinha jurisprudência. Até dezembro, quando este caso que eu estava fazendo referência chegou ao Supremo, foi julgado, e o relator foi o ministro Barroso, e no voto vencedor, foi unanimidade, né? Eu vou ler a parte que importa, vou ler um resumo do voto dele, que resume muito bem esta parte que nós estamos falando em relação à criança. Veja, o Barroso diz o seguinte: o direito à saúde coletiva, particularmente de crianças e adolescentes, deve prevalecer sobre a liberdade de consciência e da convicção filosófica. O poder familiar não autoriza que os pais, invocando convicção filosófica, coloquem em risco a saúde dos filhos. E, portanto, segundo Barroso, é constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina que, registrada em órgão de vigilância sanitária, tenha sido incluída no PNI, tenha sua aplicação determinada em lei e seja objeto de determinação também dos estados e municípios com base em um consenso médico-científico. E aí ele termina: em tais casos, não se caracteriza a violação à liberdade de consciência e de convicção filosófica dos pais, nem tampouco do poder familiar. Esta é a posição que a gente, muito resumidamente, defende no caso de crianças, quando se discute uma eventual situação concreta em que você sabe que a criança não foi vacinada, não por uma razão médica, mas por uma questão de convicção religiosa ou filosófica. E o que é importante é que essa decisão do Supremo é vinculante. Todo mundo acho que já ouviu essa história de que nem toda decisão do Supremo vincula, né? Às vezes a decisão se aplica apenas àquele caso. Não é, nesse caso, o ministro Barroso e o Supremo fizeram questão de dizer que isso se trata de uma decisão vinculante, ou seja, em casos semelhantes a esse, isso é uma jurisprudência. Bem, e no adulto? Como é que fica a coisa no adulto? Nós já começamos a decidir, a discutir, que existem situações em que o adulto diz assim: eu não quero vacinar, isso é uma coisa minha, a não vacinação vai, eventualmente, se vocês acreditam nisso, vai prejudicar a mim, eu não estou prejudicando ninguém mais, embora você possa alegar que, enfim, no caso, por exemplo, do tétano, né, você pode alegar, não, se essa pessoa pegar tétano, onde é que ele vai ser atendido? Ele vai ser atendido, provavelmente, num serviço de saúde pública, com um custo muito grande, o qual todos vão arcar. Mas vamos deixar um pouco dessa discussão para cá, para ficar apenas na questão da transmissibilidade. Num caso como esse, você pode até defender que a liberdade individual, que é uma coisa muito importante, muito cara, numa discussão sobre direitos, prevaleça. Entretanto, numa situação como essa que a gente enfrenta nessa nossa pandemia, quando se discute uma questão da obrigatoriedade, é preciso lembrar que a opção de não vacinar tem consequências que não para a própria pessoa, não é? Não sei se depois vai ser interessante discutir o quanto as vacinas atualmente disponíveis têm importância na transmissão, mas elas interferem na transmissão. Então, a vacinação diminui, não é? Diminui a circulação do vírus na comunidade e, portanto, a decisão da pessoa de não se vacinar tem implicações muito além da implicação individual. Quando se fala, então, eventualmente, que
posso chegar num momento em que a vacinação seja obrigatória? O que as pessoas às vezes pensam? Falam, não, vamos dizer assim, a vacinação é obrigatória. A vacinação é obrigatória, as pessoas às vezes guardam a imagem da revolta da vacina no tempo lá do Oswaldo Cruz, da vacina da febre amarela, guarda uma ideia de que quando eu digo, olha, eu vou fazer com que essa vacinação seja obrigatória, porque é uma coisa coletiva, etc., que vão chegar na casa da pessoa que não quer se vacinar, então vão chegar 2 auxiliares do PNI, ou seja o que seja, se a pessoa não, com uma vacina conservada, bonitinha, fala, o senhor vai ser vacinado. Fala, não quero vacinar de jeito nenhum e tal. Se não quiser, segura o homem pela coisa e vacina compulsória, vacina compulsoriamente. Não é isso. Quando se fala de vacinação obrigatória no adulto, criança é diferente, mas no adulto, quando se fala de vacinação obrigatória, o que se está fazendo referência é medidas de coerção que sejam consideradas razoáveis. Por exemplo, e aí nós caímos numa discussão que hoje é parte de uma discussão muito importante que a gente tem hoje. Por exemplo, que quem não estiver vacinado não pode frequentar ou vai ter menos liberdade de frequentar lugares onde esta pessoa, por não estar vacinada, possa representar risco para outras pessoas. Poderia se recorrer, eventualmente, a multas, mas eu acredito que o que está acontecendo nesse momento, que é a discussão a respeito do passaporte da vacina, é exatamente uma forma, enfim, de tornar a vacinação, de fazer com que a vacina, do ponto de vista coletivo, a pessoa optar por não se vacinar, arque com algumas consequências. Quando se aceita que isso possa ser justificável, né, para fazer uma única citação filosófica que eu me atreveria a fazer nesse momento, muita gente cita, né, e a fonte é boa, né, cita John Stuart Mill e cita o seguinte, ele diz assim, todo indivíduo é livre, isso não se refere, evidentemente não se refere à vacina, mas é geral. Todo indivíduo é livre, a menos que coloque em risco, que coloque risco significativo para outros. Então, quando se discute se eventualmente eu vou colocar medidas restritivas para quem não se vacina, a discussão está exatamente nesse ponto. A pessoa, ao não se vacinar, representa um risco para outros. Para nós, que, enfim, eu me incluo nesse grupo, que defende a questão, dependendo da situação epidemiológica do momento, que defende o eventual uso, enfim, a necessidade de comprovação de vacinação para determinadas atividades, é por causa disso. Porque eu estou fazendo isso no momento em que eu considero que a não vacinação representa um risco significativo para outros. E que as medidas que eu estou tomando são medidas que podem ser consideradas como razoáveis do ponto de vista da coerção que isso representa. Isso é pacífico? Claro que não é. Então, acho que a gente vai usar que isso tudo, e veja, é uma discussão que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, onde eles têm legislação também a respeito disso, mas vocês vejam qual é a situação hoje em alguns estados nos Estados Unidos. Claramente por uma discussão que tem um componente ideológico também. Eles não conseguem atingir patamares de vacinação próximos ao que a gente está tendo hoje no Brasil, não chegam perto disso, né? Estão longe do nosso patamar de vacinação completa, por razões isso. A discussão é essa, não, eu não vou me vacinar porque, enfim, a minha liberdade individual, etc. Então, essa discussão que, claro, tem uma base científica, mas tem também tem essa base na questão da liberdade, e não é possível você entrar nessa discussão de até onde caminha a liberdade se você não acredita que a vacina funciona. Se você parte do pressuposto de que a vacina eventualmente não funciona, que tem problemas, etc., é lógico que toda essa discussão não vai ter um caminho diferente. Mas se você acredita, como especificamente no caso dessa vacina, como a gente acredita que ela funciona, que é ela que está contendo, entre outras
ao lado de outras medidas de contenção, está contendo essa praga que caiu sobre nós, eventualmente, a adoção eventual de medidas coercitivas, de medidas desse tipo, é justificável. Eu lembro uma coisa que as pessoas, às vezes, só terminaria com isso. Eu lembro que, às vezes, as pessoas já fazem esse tipo de limitação, o Estado faz esse tipo de limitação, a gente está tão acostumado com isso que não esquece disso, que é o caso da vacinação da febre amarela. Vejam que alguns países exigem para a entrada, possivelmente muitos dos que estão aqui participando dessa discussão são vacinados contra a febre amarela, às vezes por proteção própria aqui, por viver num país onde ainda temos febre amarela, não é? Embora não urbana, mas temos febre amarela, mas muitos dos que estão aqui assistindo nos ouvindo, provavelmente fizeram a vacina da febre amarela num contexto de estar vacinando, está indo para um país que exige, aliás, é a única vacina até agora, né, que exige a vacinação para a entrada no país, e é a única vacina que a Organização Mundial da Saúde, pelo menos por enquanto, considera como obrigatória. Se vai chegar a esse ponto com a vacina de corona, é o que nós estamos vendo agora. Alguns países já exigem, né, para a entrada, né, a vacinação, ou a vacina do corona, ou a comprovação de, enfim, um PCR ou outro teste que mostre que a pessoa é negativa. Eu creio que essa discussão ainda vai render muito tempo aqui, vai muita coisa aqui para frente, né? A gente espera muito, nós conversávamos um pouco antes de começar essa exposição, a gente espera muito que estamos caminhando para voltar à nossa vida normal, no sentido de tantas coisas que a gente fazia que foram limitadas pela pandemia, e eu, pelo menos, acredito pelo que a gente usa como para acreditar do ponto de vista científico, que o que nós estamos conseguindo é, em grande parte, pela vacinação, e que, portanto, a eventual adoção de certas medidas que exijam a vacinação estaria justificada dentro desse contexto. Eu vou parar por aí, eu já fui até mais longe do que eu imaginava, e a gente tem todo o tempo para discutir e para trocar ideias e opiniões a respeito disso e, eventualmente, de outras coisas que a gente possa falar sobre ética em vacina. Muito obrigado.